Então, vamos acerenar os nossos corações, voltar os nossos pensamentos para o nosso estudo agora, deixando de lado as outras preocupações, para que possamos focar nesses ensinamentos e que eles possam abrir o nosso entendimento. E à medida que formos entendendo, que formos assimilando estes ensinamentos, nós vamos nos melhorando. Que o nosso estudo transcorra em harmonia e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Alguém pode ir lendo para a gente aí, dessa vez? A gente parou no item organização da fase de elaboração, certo? Isso. Quem quer ler? Você vai ler já? Leio. Obrigada. Tem algum microfone ligado. Tem alguém com o microfone ligado, acho que vem da televisão. O microfone ligado está alto. Satiro já fechou. Ok. Organização da fase de elaboração. A Sociedade Parisiense foi criada para estudar os fenômenos relativos às manifestações espíritas e as suas aplicações nas mais diversas ciências. Eram admitidas somente pessoas que simpatizavam com os seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos, já iniciadas nos princípios fundamentais ou com firme desejo de se instruírem. Não o que era quem trouxesse qualquer elemento de perturbação às reuniões por hostilidade, oposição sistemática ou provocando discussões inúteis. Cabia promover o espírito de benevolência entre os participantes, silêncio e recolhimento durante as sessões. Durante a fase de elaboração do Espiritismo, a administração foi centralizada na figura do presidente Allan Kardec, indefinidamente reelegido. A finaleira vendendo as trufas, cara de Daniel. Continua, né? Como os demais membros, artigo 10º. Cabia a ele a direção geral, a alta superintendência da administração e a conservação dos arquivos. Todavia, aos seis diretores da sociedade, somavam-se outros 5 sócios para formar a comissão dedicada a examinar previamente as questões administrativas, fiscalização das contas, despesas, etc. Os trabalhos, estudos e ordens do dia eram examinados pela comissão, mas resolvidos, em última instância, pelo presidente. Todas as decisões eram tomadas pela maioria, os empates decididos pelo presidente. As sessões eram particulares, não públicas, mas havia ouvintes convidados. As perguntas aos espíritos eram feitas por intermédio do presidente, que as selecionava. As comunicações obtidas durante as sessões pertenciam à sociedade e não aos médiuns. As manifestações recebidas de outras sociedades eram escolhidas e copiadas para os arquivos. Essa foi a organização na fase da elaboração. Agora, organização... Enquanto Kardec vivia, né? Ele, mesmo assim, não era centralizado, né? Interessante isso, né? Que não era centralizado nele. O pessoal participava, fizeram as regras e seguiam as regras, né? Certo. Organização da fase de direção coletiva. Nesse segundo período, o Espiritismo deveria seguir um novo padrão para inspirar a organização das sociedades espíritas com semelhança a laboratórios de pesquisa, tendo como objeto a comunicação dos espíritos, com a finalidade de estudar
os temas que seriam objetos de novos ensinamentos dos espíritos superiores responsáveis pela doutrina. Esse padrão seria o do Comitê Central, que era uma evolução da organização da sociedade parisiense enquanto órgão central do espiritismo. Órgãos equivalentes seriam estabelecidos em cada país e cidade, sendo sua estrutura reproduzida em todas as pequenas sociedades espíritas. Os motivos principais dessa nova organização são os seguintes, segundo Allan Kardec. Se até hoje a direção-geral do Espiritismo esteve concentrada nas mãos daquele que é seu fundador, o desenvolvimento diário do Espiritismo cria novas necessidades e novos encargos, o que é materialmente impossível a um único homem atender. Existe necessidade de estabelecer um centro de ação regularmente constituído para tudo que se refere aos interesses da doutrina. Também existe uma necessidade não menos importante de liderar as ações diante de todas as eventualidades. É importante impor uma barreira às ambições pessoais, para as quais não se deve deixar nenhuma porta aberta. As divergências existentes na maneira de interpretar certas partes da doutrina tornam indispensável o estabelecimento de um programa que resuma de forma clara, precisa, inequívoca, os princípios desenvolvidos nas obras fundamentais, de forma que possa impedir qualquer incerteza. O programa livre e voluntariamente aceito será um elo que unirá todos os espíritas que professam as mesmas crenças e o mesmo vínculo de reconhecimento entre eles. Manuscrito Cedor Lucas 085/01, quanto à instituição do Comitê Central. Agora, vamos para a unidade de método. Na primeira fase de elaboração, a direção-geral do Espiritismo permaneceu necessariamente concentrada nas mãos do fundador. Allan Kardec elaborou a doutrina espírita por um método que determinou os princípios fundamentais que a representam. Para fazer prevalecer os ensinamentos dos espíritos, o fundador os fez prevalecer sobre suas próprias opiniões pessoais. Por seus valores pessoais, não agiu com ambições pessoais, liderando com bom senso diante dos interesses e afastando as divergências por meio de um programa claro, preciso e inequívoco de princípios desenvolvidos de suas obras fundamentais. Fez uso da revista espírita como centro de mão dupla com um grande número de sociedades, comunicando-se com os espíritos por meio de muitos médiuns, independentes entre si, de muitos lugares diferentes, considerando toda manifestação dos homens e espíritos como opiniões pessoais, comparou, analisou, estudou as correlações, analogias e diferenças, identificando os ensinamentos que integrariam os conceitos fundamentais. Estabeleceu, assim, os dois critérios, coletividade concordante do ensino dos espíritos superiores e o exame da lógica, estabelecendo a força e a perpetuidade da doutrina espírita. Nesse trecho aqui é bem interessante, porque não é um único médium, um único grupinho, né? É uma quantidade. Olha só, o método que foi utilizado, quanto preciso foi, não é? Porque se a gente for ver lá daquela parte do Brasil, lá, né? daquele começo, era um único médium, era uma coisa restrita ali, né? Aqui não, olha só, a quantidade
de informações que a gente tem nesse trechinho. Para a segunda fase da direção coletiva, Allan Kardec organizou uma regulamentação do movimento espírita, por meio do Comitê Central, responsável pela direção geral do Espiritismo, respeitando a teoria e o método próprios do Espiritismo para a sua continuidade. Era importante impor barreiras às ambições pessoais, não deixando a elas porta alguma aberta, unindo a todos por um só programa de objetivos proposto e respeitado por Allan Kardec, em sua missão extensível aos verdadeiros espíritas, que se organizassem em grupos e pequenas sociedades, tendo em vista manter a unidade de princípios e de ação. A. Caráter progressivo da doutrina espírita. Centro de ação e desenvolvimento progressivo da doutrina espírita, enquanto ciência de observação, por meio da universalidade do ensino e do exame comprobatório da razão, rejeitando o que estiver em contradição com o bom senso, lógica rigorosa, com os dados científicos já adquiridos, estando em desacordo com os princípios fundamentais da doutrina. Em resumo, 2 critérios constituem a força e a segurança da perpetuidade da doutrina espírita: coletividade concordante da opinião dos espíritos submetida ao critério da lógica dos homens. B. 2 critérios: coletividade concordante dos espíritos e a lógica da análise. Todas as manifestações dos espíritos são consideradas de caráter individual, sem cunho de autenticidade, tidas como opiniões pessoais, até que sejam comprovadas pela ciência espírita. Assim, sempre cabendo a iniciativa dos espíritos superiores, pelo ensinamento coletivo e concordante. A elaboração da doutrina não é só formada pela opinião pessoal de nenhum deles. Para isso, é preciso se valer de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em várias localidades. Não há autenticidade da concordância quando se considera isoladamente um só médium interrogando espíritos ou diversos médiuns de um só centro. Papel dos homens. Esse item daí a gente já percebe como é que no Brasil a gente perdeu tudo isso. Aliás, no mundo todo, né? Exatamente. Já começa aí. Exatamente. Na hora de colocar em prática essa coletividade concordante. Aí o pessoal fica apelando para a lógica, que é assunto para mais adiante, né? Mas basicamente a lógica, como é que você segue uma lógica se tem muita gente que sequer estudou Kardec, né? As obras de Kardec. Mas, Satiro, se a gente for verificar hoje, no Brasil, tinha uma razão de ser. Tinha uma razão de ser ter acontecido isso, como está bem explicitado no livro do Wilson Garcia. Porque aqui a sociedade ainda era dogmática religiosa ao extremo. Não tinha ainda ocorrido no Brasil o que tinha ocorrido na França. Não tinha aquele ambiente extremamente favorável que Kardec teve. Então, nós temos de pensar isso. Aqui no Brasil, o fato de ter ocorrido não é de causar espanto. Não estou dizendo que seja. É da gente estudar para saber como foi colocado. Mas não é de causar espanto. Na França, as pessoas perguntam por que o espiritismo sumiu da França. Hoje nós temos a resposta, tanto com os livros do Paulo quanto do Wilson Garcia. Ele foi bem claro. Por que sumiu da França? Porque virou religião. Se alguém acha que não foi isso, o espiritismo sumiu da França porque virou religião. Sim, não, isso aí é válido, mas isso não invalida o fato
que no Brasil você tem muitos médiums nomeados, famosos, e juntamente com espíritos famosos, mandando mensagem há muitas décadas. Mas porque Entendeu? nós criamos o nosso, vamos dizer assim, altar Justamente. cheio de santos. E Justamente. criou um altar cheio de santos. Se criou como? Pega o livro do Wilson Garcia, que lá está explicitado, tem um bom resumo. A coisa é bem pior. Ele pegou leve, na minha opinião. É. A coisa é um pouquinho pior ainda. Não, que ele tudo se bem, restringiu mas então, a- só para comprovar, né? Tem muita gente que acha que você tem uma possibilidade de desenvolver, vamos dizer assim, conhecimento espírita, a ciência espírita, com essa estrutura. Com essa estrutura não tem condição, entendeu? Mas Você não as tem pessoas, como. ó, eu vou pegar caso que eu tenho próximo, tá? Próximo que eu vejo. O que acontece? Tá? Ocorre com o espiritismo o que ocorre com aquele filme Matrix, sabe? A pessoa sabe, alguns têm conhecimento, mas prefere tomar a pílula azul. Sim. É, Entendeu? Porque dá menos trabalho. Não, Ele justamente. sabe como é que é, mas o que ele faz? Deliberadamente, ele prefere tomar a pílula azul. Por quê? É mais Porque não quer cômodo. pegar e arar o campo, não quer fazer o trabalho pesado, que o trabalho pesado é de quem vai enfrentar primeiro. Ah, deixa que no futuro, sabe aquela coisa de empurrar É com a verdade. barriga? Pode ter um No pouco futuro dá disso. jeito. Bom, é isso, Mas- infelizmente. tem Mas- uma... Ô, Conde, Quem entende não quer fazer. eu vejo também que isso também parte de uma questão de não se trabalhar com temas que podem ser incômodos, sabe? No sentido de bater em algumas, ou confrontar algumas verdades, assim, Mas isso ocorre disso que eu te falei. A pessoa Hum. não quer enfrentar, a pessoa quer tomar a pílula azul. Empurra. Eu estou falando de quem tem consciência, sim, que é uma minoria. Uma minoria que tem consciência prefere tomar a pílula azul. Ah, vamos deixar tudo que está, porque vai dar muito trabalho mudar. Sim. Não, começa assim, o estudo individual já é trabalhoso, né? Você Sim, tomar mas, conhecimento, ó, estudar para você escolher Mas o caminho certo, o que me causa assim, surpresa não é quem está elogia. Quem está elogia é aquela questão, ele acredita. Ele não tem conhecimento da realidade. O que sim, causa espanto é aquele que sabe e prefere deixar tudo que está, ou por comodidade, que ela é por comodidade, não, é por comodidade. Ele prefere deixar tudo por preguiça, por comodidade, podemos imaginar um monte de coisa, mas ele prefere, ou seja, esse está comprometendo a consciência dele, que ele sabe como é que funciona, sim. sabe? Eu tive E uma aula, continua agindo. eu tomei uma aula de um cara que faz tudo errado, ele deu uma aula para mim. Ele sabe até mais um pouco que eu em alguns aspectos, mas prefere fazer o jeito errado. É mais cômodo e tudo mais, né? Paciência. mas tem um terceiro perfil aí que eu vejo, que é aquela pessoa que sabe e não é cômoda, mas que se seguir nesse caminho vai ter que abrir mão de certas prerrogativas dele, Então é né? cômoda, para ela tá bom, porque vai Para ela perder, tá bom. vai perder a posição. Todo mas mundo que tem comodidade mas tem interesse por trás. Todo mundo que tem tem algum a grau de questão interesse por trás. Que do seja paz pessoal. egocentrismo, né? Já imaginou alguns médios aí que é porta-voz do espiritismo? O cara é médio, mas o que ele é? O porta-voz do espiritismo. Me lembro quando desencarnou, e foram na federação aqui de São Paulo e entrevistaram o Vladimir Lício. E agora, quem é o substituto do Chico no espiritismo? Como assim? Não, ele não é como o Papa do espiritismo. Quem vai ser agora? Aí o Vladimir Lício, muito lúcido, falou: olha, não existe isso de Papa do espiritismo. O Chico nem porta-voz do espiritismo é. Ele falou. Depois expulsaram ele da FESP, né? Mas isso é outra história. Não sei nem se foi por causa dessa entrevista, teve outras coisas lá. Mas aí foi lúcido. Claro. Foi lúcido. Ninguém é porta-voz do espiritismo. Ninguém.
Mas Bom, sabe, vamos em Nem, frente. nem o Ribael é. o problema, né? Isso que o Conde está falando é assim, é a idolatria, né? Porque não é porque pode ser quem for, falando em nome de quem seja, não foi um espírito só que falou, é a opinião de um espírito, e Kardec deixa isso tão claro, sabe? Uma Tão, frase do Chico que eu acho assim fenomenal, que eu vi num cartaz que um cara pendurou, até foi numa loja de Umbanda. Por incrível que pareça, o cara pendurou uma foto do Chico atrás e estava escrito na foto assim, uma declaração que ele deu: nem espírito eu sou. Né? É a declaração ideal. É uma declaração fenomenal. Ele está negando, ele está dizendo que nem espírito ele é. Que espírito é uma coisa em permanente construção. exatamente. Né? Aí eu lembrei depois de um tempão, fiquei sabendo que o Batuíra nunca assinou pelo nome dele, punha um pseudônimo, foi só assinar Batuíra em 1907. E desencarnou em 1909. Nota, ele assinou menos de 2 anos. Por que Mas, ele assinou em mas 1907? não é, eu acho que tem essa questão dos médios, e tem o outro lado que é o seguinte: tá todo mundo aceitando muita coisa vindo de médiuns diversos, não só os Mas famosos. por que isso A aí? É coletividade intermediário. concordante sumiu, porque o cara Então, mas concorda com ele mesmo e mais um ou dois médios do grupo dele concordam com ele, e aí nasce um livro, e aí nasce um centro na região, e por aí fora vai, entendeu? Quer dizer, aí nasce um grupo mediúnico famoso na região, com nomes famosos, donos de centro, quer dizer, tudo aí é o que a gente falou, entendeu? Tudo isso, Alisson, essa comodidade, deixa como está, normalmente vem de pessoas que ou não querem se incomodar, ou querem manter o status, ou querem, sabe, algum interesse tem, não sei qual é, mas tem algum interesse em manter como está, entendeu? Ou seja, infelizmente aqui, mais ó, fácil tanto ignorar a doutrina do que você lutar contra essas décadas que houveram e que aconteceram. Então, tá bom. Deixar mas de sabe o ser que que é, famoso, né? Satiro? É uma coisa do ser Mas vamos em humano. frente, que é do ser humano, é da gente Não, mas isso. o ser humano quer uma bengala. Vamos em Satiro, frente, também que Sabe, eu me tem lembro tem. de uma bastante, frase. tem muita coisa aqui na frente ainda. Vamos lá, Criou-se uma vai. cultura, né? Criou-se uma cultura e uma leitura equivocada, que está trazendo há anos em cima disso, essa leitura. Vamos lá. Pode continuar, Janete, para gente? Sim. C. Obrigado. Papel dos homens e dos espíritos na elaboração dos conceitos. Atualmente, quando o método da universalidade do ensino dos espíritos não mais existe e a doutrina espírita interrompeu sua progressividade desde a morte de Rivail, há uma confusão no entendimento de como os novos conceitos poderiam ser adicionados à doutrina. Uma regra imprescindível resolve a questão. Não cabe aos homens determinar quando e como isso ocorre, nem a determinação da legitimidade do ensino, pois cabe aos espíritos superiores responsáveis pelo espiritismo, tendo à frente o espírito da verdade, tanto a iniciativa quanto a espontaneidade dessa elaboração. Não obstante a parte que cabe à atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa pertence aos espíritos, mas ela não é formada pela opinião pessoal de nenhum deles. A doutrina é, e só poderia ser, o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. Somente com essa condição ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. De outro modo, seria apenas a doutrina de um espírito e só teria o valor de uma opinião pessoal. Kardec, 1868, página 38. Desse modo, o método científico da ciência atual não se adequa ao objeto do espiritismo, porquanto destina-se a regular o conhecimento por meio de publicação de artigos elaborados, examinados e validados pelos acadêmicos entre si, ou seja, pela iniciativa dos homens.
Já a doutrina espírita deve ter seus temas debatidos pelos homens, usando o critério do exame racional das comunicações e de sua vinculação com a teoria aceita. Mas a universalidade da manifestação dos espíritos superiores é o critério base para sairmos das opiniões individuais, sejam dos espíritos, sejam dos homens, para a definição de princípios doutrinários. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina espírita, a condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Somente com a recuperação da universalidade do ensino, rigorosamente mantida durante a fase de elaboração pelo fundador, além do critério da lógica, será possível retomar e completar futuramente a doutrina espírita. Só então será possível afastar seguramente as ideias falsas e contraditórias. Até então, o corpo doutrinário do Espiritismo se mantém ao legado de Allan Kardec. Posso fazer uma pergunta? Posso interromper um pouquinho? Pode, claro. Essa colocação do Satiro, do Conde, e agora o que a gente acabou de ler. Então, nesse sentido, todas as obras de Chico, ditadas por Emmanuel, e as de Divaldo, precisariam, então, de acordo com o texto, serem todas confirmadas, tipo os missionários, os mensageiros e toda essa literatura. É isso que eu entendi? Ou é essa colocação do Satiro, quando ele diz não, meio que, desculpa, ironicamente? Não, ironicamente não, eu estou dizendo. É que eu não, Kardec está dizendo isso há muito tempo. Só que aí tem um problema, Clarice, nessa história toda, que é o seguinte: quem vai validar isso se nós perdemos as unidades do Espiritismo? Agora que a gente está podendo voltar a validar isso, porque a gente não tinha nenhum conhecimento para saber como validar isso, a gente entendeu? Mas aí eu pergunto, Clarice, Clarice, vamos colocar duas questões aí. O que você está falando tem de ver os limites do que você está falando. Os limites é o seguinte: nós sabemos que o Chico e o próprio Espírito Emmanuel, em declaração que já é de cunho público, o doutor Arilex, que era um médico aqui de São Paulo, era da equipe do Jatene, que fez aquela primeira cirurgia do coração. Esse doutor Arilex indagou Emmanuel por causa de algumas coisas que estavam em Emmanuel e eram contraditórias a Kardec. E o Emmanuel foi taxativo. Toda vez que um ensinamento meu ou de André Luiz entrar em confronto com o que estava na obra de Kardec, não titubeie. Fique com Kardec. Então, por quê? Porque o Emmanuel, quando ele começou ele e o André Luiz, quando começaram a psicografar e mandar a obra para a FEB, muita coisa a FEB pegava e falava assim, que não era concordante com o que a FEB. E o Emmanuel pegou e falou assim, então modifiquem. Se você pegar modifiquem. Ele autorizou a FEB, porque mesmo que ele não tivesse autorizado, a FEB ia modificar. Isso é verdade. Porque é do feitio da FEB modificar, o que não vai pela cartilha deles. Então, no começo, eles alteraram muitas coisas de psicografia do Chico, com consentimento, porque o Chico não guardava aquilo lá, ele mandava, era quase que uma coisa... não que ele não soubesse o conteúdo do que ele estava mandando, mas a quantidade do que ele escrevia, a quantidade de psicografia que o homem fazia,
fora aquelas que iam ser publicadas, bem entendido, era tamanha que não existe mente que guarde tudo aquilo. E outra, não era do feitio do Chico entrar em confronto com ninguém. É Ó, verdade. tá aqui, faça o que a sua consciência ditar. É mais ou menos o que o Chico fazia. Eu fiz a Agora minha tem outro. parte. A outra é com você. Você que vai fazer o uso. Infelizmente, né, até a gente sabe que todo o parque gráfico da FEB foi com o dinheiro que o Chico deu, Das obras, exatamente. que era da herança do Figner. Então tem esse aspecto aí. O que é o ensino concordante? Não é só aquilo que concorda com Kardec, Com a lógica. né, com a lógica kardeciana. São várias pessoas ensinando a mesma Existe coisa. outra coisa que não existe mais, o cotejamento do ensino universal dos espíritos. Por quê? Porque o método do Kardec Foi ficou lá abandonado. no século XIX, acabou. Porque alguém vai falar assim, Acabou mas com a o que morte dele. está na obra do Chico agora, aqui de 1950, está concordante com o autor aqui da década de 70. Isso não é concordância, isso é influência. Passou-se 20 anos, a obra do Chico influenciou a obra que veio depois. Concordância é quando ocorre no mesmo espaço de tempo. Sem haver Ou na conhecimento época dos de Kardec, médios. sem haver contato um com o outro. Hoje, não haver contato é quase impossível, né? Hoje, por causa da velocidade dos meios de divulgação, é quase impossível, mas o espaço de tempo não pode ser de décadas. Ele ser um espaço de tempo de 1, 2 anos, nos dias de hoje. Passou disso? Na época de Kardec, o que era o espaço? O que ele considerava o ensino universal? 6, 7 anos. Que é o tempo que ele guardava até publicar uma nova obra. Pressa, Livro dos Espíritos, 57, a primeira edição. A segunda, 61. É isso, né? Então, nota, por quê? 4 anos. Depois vem o Livro dos Médiuns, mas o Livro dos Médiuns está juntando informação desde a época antes de publicar o Livro dos Espíritos. Agora tem uma outra pergunta, assim, estou até com vergonha de fazer por conta da minha ignorância. Juro por Deus, Não tem gente. nada, não tem. Mas muita é gente- assim, olha, é que eu fico aqui, a minha cabeça fica atormentada. Então, se ele está dizendo que qualquer informação deve ser reconhecida, assim, ditada por outras pessoas, quem, além de Kardec, escreveu as mesmas coisas que ele escreveu para serem confirmadas todas essas informações? Não, nota bem, o que o Kardec, a gente fala o Kardec escreveu, a gente tem que pensar no Sim, outro a termo. espiritualidade. Os espíritos em várias localidades informaram. E os ensinamentos eram concordantes, mas ainda passava pela lógica e o bom senso do método doutrinário. Ou seja, não basta um espírito falar na França, outro falar na África, um outro no Brasil, uma coisa aqui no seu ensinamento. O que Não, precisa isso eu mas entendi, isso eu sei. Porque, Precisa ser ô, uma Clá, por racionalidade. exemplo, ó, vamos pegar um exemplo da Gênese. No esboço geológico da Terra, lá no capítulo 6, quando ele vai escrever, Kardec escreveu o livro, a Gênese, certo? Só que quando ele coloca lá na notinha, este capítulo está fundamentado no estudo uranográfico da Revista Espírita ano tal. Quando você vai na Revista Espírita, você vai pegar uma série de comunicações do Espírito Galileu, né? E várias outras, de outros espíritos, de outros centros. Então, quando aqui a gente lê um centro de elaboração, que era ali focado em Kardec, os médiuns de vários lugares traziam as mensagens dos espíritos, Kardec tinha acesso a isso, se trocava-se cartas e mais cartas, né? A gente vê esse trabalho exaustivo dele de escrever cartas. Às vezes, na Revista Espírita, a gente vê lá questionamentos, então ele colocava o questionamento da pessoa e a resposta dele. Então, isso é um estabelecimento de uma comunicação. Mas na hora de compilar a obra, né, de pegar tudo isso que foi, vamos supor, por 1 ano, 2, 3, trabalhado na Revista Espírita, e aí ele via que tinha uma base
né, da concordância dos espíritos, passando pela lógica também, aquilo se tornava um princípio. Então, quando a gente questiona, né, a questão da gente pegar obras de médiums, e seja ele qual for, a gente vai ler e interpretar como a opinião pessoal daquele espírito que está comunicando, e não como um princípio doutrinário, porque para aquilo que o espírito, né, aquilo que o espírito está falando, se tornar uma unidade de princípio, precisa vários espíritos em vários centros, da mesma forma, né, darem uma comunicação coletiva. Então, por exemplo, quando Kardec vai tratar na Gênese, lá a parte dos fluidos, então ele traz vários exemplos na Revista Espírita. E aí ele fala, por que concluímos que existem espíritos que se acreditam mortos, que não se percebem mortos, que ainda se acreditam vivos e permanecem fazendo as coisas aqui do cotidiano? Porque vários espíritos vieram falar dessa condição em que eles estavam. Percebe? Isso é um exemplo simples. Só mais uma Juliana, última pergunta. Mas o Kardec, ele, porque isso também é até uma dúvida que vai junto com a da Clarice. Ele passava os temas, por exemplo, reencarnação. Ele passava o tema de forma global, ou esses temas, a espiritualidade decidia, vamos agora falar de encarnação, reencarnação. E aí espalhava esses temas nesses 1000 centros, né, que estavam ali ligados a Kardec. Então, como que era o método mesmo dele? Assim? Porque eu também tenho dúvida em relação a isso. Se Kardec jogava isso eu posso falar, ou se a pergunta vinha. Isso eu posso falar porque eu vi nas cartas. Como é que era? Por exemplo, no livro do eu não sei, agora não me lembro se é no Revolução Espírita, mas eu acho que é. Lá fala que na hora de verificar se a mediunidade deveria ser paga, ele pegou 6 médiuns lá da própria Sociedade Espírita de Paris e deu o tema, e cada um deles, inclusive um deles era o Lemarie, perguntou que aquela dúvida que uma das frequentadoras veio se poderia receber pela mediunidade. E os 6 médiuns receberam sem saber por que eles estavam recebendo isso, e foi tudo concordante dentro da Sociedade Espírita de Paris, com aqueles médiuns que ele convivia dia a dia. Aí sim, o Kardec propôs o tema, mas é uma exceção. O restante, o que ele fazia? Os temas vinham um assunto, por exemplo, que nem você falou, reencarnação. Então, tudo que via de reencarnação, ele separava num determinado lugar. Não é que ele pediu para vir. Vinha o assunto chegava, ele ia recolhendo e ia separando por assunto. Entendi. Tanto é, se você verificar nesse livro num dos livros aí, quando vai falar da colmeia, que é o jornalzinho do Sabó, que ele fala uma hora para o Sabó, não vou mais publicar tuas cartas, porque agora eu quero dar ênfase a separar por temas. Então, às vezes vem um tema seu que eu não vou publicar agora, que eu vou guardar e aguardar o tempo certo para publicar tudo de uma vez. Por quê? Porque ele quer a concordância. Sim. Apesar de Bordeaux ter médios excelentes, ele não está descartando as comunicações que estão vindo. Ele quer divulgar no órgão principal quando ele tiver de vários lugares referente àquele tema. Aí ele vai discorrer sobre o assunto. Perfeito. Então ele não pediu, olha, mundo inteiro, a partir de hoje eu quero que vocês falem sobre aborto. Ele divulga, não era assim. Entendi. Ou seja, quem ditava não era Kardec, eram os espíritos. Kardec só tinha o bom senso de separar. Ô, Conde, para você acabar com a minha noite de uma vez, aqui, então quer dizer que isso é luz. Um livro assim que trata assim com minúcia, com detalhes de um monte de questões.
então, todas as informações ali contidas deveriam ter sido confirmadas, não deveria ter ficado só com a opinião de Emmanuel. Acho que foi ele que escreveu, não sei. Isso, arrebenta comigo eu gosto hoje. assim. O Emmanuel falou que é opinião, mas no caso eu gosto de deixar as obras do Chico à parte dos comentários. Por quê? Entendi. Porque a obra do Chico teve, infelizmente, a guarda da FEB. E nós sabemos que a FEB não é um órgão confiável. Ainda mais quem leu o ponto final, agora não tenha dúvida. Eu já tinha lido a bibliografia que o Wilson Garcês utilizou. Então, já sei de antemão que não é uma fonte confiável. Por quê? Porque eles não são imparciais. Eles têm um projeto. E tudo que fugir aquele projeto, eles não vão mudar o projeto porque Jesus pediu. Não, eles querem que Jesus se adeque ao projeto deles. É bem isso. Quanto ao Divaldo, eu não vou falar nada, porque o Divaldo já se declarou várias vezes um sanguista. Então, eu já descarto as obras dele assim. Não é que eu não diga que tem hora que escreve certo. Escreve. Mas tudo que é aquilo que fugir, do que não der para analisar, eu coloco em suspensão. O problema é que todo mundo sai, veio do Espírito. O Espírito comunicou. Gente, que o Espírito comunicou. Eu comuniquei, o Satiro comunicou, a Júlia só tem um valor da minha opinião. Da opinião da Júlia, da opinião do Satiro, não tem um valor nenhum. Fora esse, tem um valor, o valor da minha opinião. Mas não é um ensinamento que você pode dizer universal. A não ser que isso que eu esteja falando já tenha sido comprovado e divulgado por outro. Então, eu sou só um transmissor de algo coletivo que já está referendado. Senão, não tem. Não, eu acho... Aqui, ó, amiga, deixa eu só colocar aqui para todos. Na Gênese, no primeiro capítulo, né, Caracteres da Revelação Espírita, no item 14, Kardec vai colocar assim, ó, como meio de elaboração, o Espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, aplica o método experimental. Quando se apresentam fatos novos que não podem ser explicados por meio das leis conhecidas, ele os observa, compara-os, analisa-os e, remontando dos efeitos para as causas, chega à lei que os rege. Depois deduz suas consequências e procura suas aplicações úteis. Não estabelece nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresenta como hipótese nem a existência nem a intervenção dos espíritos, nem mesmo o perispírito, a reencarnação ou qualquer outro princípio da doutrina. Conclui pela existência dos espíritos, quando esta se tornou evidente pela observação dos fatos, e tem procedido da mesma maneira em relação aos outros princípios. Não foram, portanto, os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas a teoria que veio em seguida para explicar e resumir os fatos. Pois, rigorosamente dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação. E aí ele vai citar o exemplo de espíritos, que ele coloca aqui, né? Espíritos... o de existir espíritos que não se consideram mortos. Pois bem, ele vai falar, né, toda a explicação da observação para que depois isso viesse a fazer parte do entendimento. Então, é a questão do método mesmo, que a gente... E Kardec é muito enfático nisso no Livro dos Médiuns. De não pegar a opinião pessoal de um espírito e colocar aquilo como um princípio doutrinário. E o fato de você ter um método científico não desvaloriza o trabalho daquela pessoa que escreveu a obra. Mas acho que o erro está na gente colocar aquilo que está escrito, a observação de um espírito, como um princípio espírita. E complementando, Ju, o que você está falando, é assim, e Clarice, e todos nós, né? E por que a gente faz isso? Porque, mais uma vez, nós fomos acostumados a não exercitar o nosso raciocínio analítico, o nosso senso crítico, né?
E Kardec mesmo nos convoca, né? Ele fala, usem o raciocínio analítico, analisem com a razão, por isso que a gente usa exatamente a razão, né? A fé raciocinada é o quê? Quando eu vou decodificando e eu uso o meu raciocínio analítico para não aceitar aquilo como um princípio da doutrina, e sim a opinião do espírito. Ô, Marisa, sabe o que me ocorreu agora? Que a gente meio que, a maioria dos espíritas meio que caminha de trás para frente, né? A gente primeiro lê toda a literatura, depois estuda Kardec. Mas esse é um dos grandes erros, né? Exatamente. Mas isso é proposital, isso é proposital. Porque você tirou a base do espírita, que era Kardec, você retira a base de Kardec, aí você, antes disso, já tinha retirado a unidade de princípios de dentro da obra, né? Toda a teoria moral autônoma, você tirou de lá, então você já não dava uma base tão sólida, mesmo assim você não estudava Kardec. E aí e o método, e a unidade de organização e a unidade de método que Kardec deixou foram abandonadas. Primeiro a de organização, com a criação da sociedade lá, que eles criaram, assim que ele morreu. A do método foi abandonada na sequência, ele não recebia nem mandava, e a própria revista espírita foi abandonada, né? Tanto que continuou sendo publicada, mas totalmente de formas... Eles escolhiam o que iam botar lá, eram os escritores. Então, você perdeu toda a base do espiritismo e de lá para cá você não fez mais nada, em nenhum lugar do mundo. E aí como é que você vai desenvolver ciência espírita se você perdeu a base da ciência espírita e depois você seguiu? E o que é pior, as pessoas se referem às obras complementares. Gente, complementar do quê? Kardec é completo, não tem obra complementar. É um absurdo isso. E uma outra questão que é importante a gente pensar, o objeto de estudo do espiritismo não é o princípio espiritual? Sim. Espírito. Sim. Então, quando Kardec vai trabalhar tudo isso nas obras, e eu sempre cito a Gênese, porque é o livro que eu mais gosto de estudar, então, naquele capítulo 4, é um capítulo tão pequenininho, gente, ele tem tão pouquinha, né, tem acho que 18 itens, e antes de toda essa compreensão desse contexto histórico de Kardec, né, de como surgiu, do que se estudava, dos questionamentos que se tinham, ele coloca aqui, né, uma questão tão importante, no item 17 do capítulo 4, ele vai colocar assim, ó, até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, ele é inteiramente experimental. Por que ele se torna experimental com o espiritismo? Por quê? Porque ele consegue fazer o levantamento das informações e confrontar elas, né? E mas perceber como? Através desse método que o Conde explicou, né? Então, você usa o método, mas como que o espiritismo se torna uma ciência de observação? Rodrigo, você sabe. Eu tô quieto aqui, não vou falar, não. Você não dá spoiler, Rodrigo. Como que o espiritismo se torna uma ciência de observação? Porque as informações vão chegando e... Vais ver a nota 26 lá no capítulo 1 da gente que está lá. Vamos pensar, gente, que em tudo isso que a gente leu no item que a gente leu aqui da Gênese, do primeiro capítulo. Espiritismo é uma ciência de observação. Os questionamentos da metafísica não tinham um método que o espiritismo tem. Qual é o método que o espiritismo usa? A concordância geral dos espíritos, mas para que esse ensinamento dos espíritos ocorra, é preciso do quê? O que precisa para o espírito se comunicar? Médiuns. Os médiuns. Percebe? É por isso que o espiritismo se torna uma ciência de observação. Porque
quando eu li essa parte na Gênesis, eu não entendia, porque eu ficava tentando imaginar como que era essa engrenagem. Que era justamente essa pergunta que eu fiz para vocês, que o Conde explicou. Eu ficava pensando, tá, mas como que era isso? Kardec propunha os temas vinham, eram quantos médiums, né? Porque o método, ele engloba isso tudo, né? Como que ele vai comunicar, quais que são... Eu imagino que ele até tinha uma forma de classificar se aquela sociedade espírita ia participar dessas comunicações e aquela não, né? Então, ele não ia, né? Lá no livro do Isso, a gente tem a oportunidade de ver um pouquinho da viagem dele, que ele fez, o que os espíritos falaram para ele sobre a viagem. Então, ele tinha uma plena comunicação com os centros. Sim. Então, tudo é compreender esse contexto, que acho que para a gente está ficando cada vez mais claro hoje. E aí a gente pensa, quando ele está trabalhando a questão da gênese, da origem, né? Então, todo conhecimento e entendimento vinham através dos homens. O sentido dos homens era limitado, porque não tinha o desenvolvimento da inteligência como se tem hoje, não tinha o desenvolvimento dos instrumentos de observação. Então, foi um processo de desenvolvimento material mesmo que a gente passou. Era um processo só de raciocínio, né? Isso, quem através trazia da tudo razão isso? e uma especulação, né? Mas só filosófico. Não Mas tinha quem como se trazia tudo comprovar isso nada. antes? Não era a igreja? Os livros sagrados, que é o que ele vai desconstruir o princípio da fé cega, a obediência passiva, você pegar aquilo e tomar como uma verdade absoluta, sem usar as faculdades da alma e questionar, principalmente a razão, o entendimento, a lógica. E aí houve esse rompimento, porque a igreja avançou. Então, ela vai o quê? Desconstruir toda essa coisa bíblica de criação miraculosa, de milagre, de criação em 6 dias. E quando ele entra na parte da Gênese espiritual, ele vai trabalhar a metafísica, lá no capítulo 11, né, da Gênese espiritual. Porque ele mesmo coloca no capítulo 4, a ciência desenvolveu plenamente o entendimento do universo, das leis que regem a matéria e dos corpos orgânicos. A parte orgânica, nossa, a ciência desenvolveu muito, mas o entendimento do princípio espiritual, não. Então, quem que vem trazer esse entendimento como uma ciência de observação? O espiritismo. Aí ele vai tirar toda essa questão do espírito, da alma, do campo do miraculoso. Então, ele coloca a alma, né, o espírito, como forças ativas da natureza. E os fenômenos podem ser reproduzidos pela mediunidade, as comunicações e os outros fenômenos também. Ô, Ju, Diga. Digamos, esse grupo que está aqui, nós começamos a trabalhar dentro desse método. Alguns assuntos, né, que fogem ao conhecimento do grupo, nós vamos ter de buscar pessoas que tenham esse conhecimento para abrir esse leque, né, para que a gente possa ter a observação sensata diante daquilo que os espíritos estão trazendo, né? Digamos, um assunto invicto, né? Nascimento invicto, né? São assuntos que muitos desconhecem, né? Como isso produz e como a espiritualidade atua, né? Hoje eu vejo da seguinte forma: o que André Luiz traz em alguns livros, que a Associação Médica está atuando, né, pesquisando, avaliando, trazendo várias informações para chegar naquele contexto de André, eles estão certificando o que André está falando, né? Então, vê que é um grupo que busca várias colocações de vários cientistas pelo mundo inteiro para chegar àquela conclusão.
Então, para nós, né, também torna-se não tão fácil assim, pela essa parte complicada de conhecimento que hoje é tão vasto. Mas a gente tem acesso a esse conhecimento. Mas esse conhecimento, Rolim, deixa eu colocar uma coisa aqui. A gente já comentou algumas vezes. Quando a gente criou lá o início do EPT no final do ano passado, a gente pensou nisso. Ou seja, como é que a gente restabelece esse espiritismo que Kardec fazia? Né? Então, isso foi debatido por alguns de nós, e a gente até já botou isso em alguns lugares. Basicamente, é o seguinte: primeira coisa, a gente tem que estudar a obra de Kardec e conhecer a fundo, da melhor maneira possível, a teoria moral autônoma e tudo que foi perdido, principalmente, né, que foi tirado de nós esse tempo todo. Então, por que a gente precisa? Porque é à luz desse conhecimento, que na época era comum dentre os espíritas que estavam junto a Kardec, entendeu? E era comum também nos centros de médiuns espalhados, como era comum a Revista Espírita. Ela difundia esse conhecimento. Kardec pegava esse conhecimento que vinha, botava na Revista Espírita e enviava para as pessoas. Então, primeira coisa, a gente tem que ter um conhecimento, um grupo, não só o nosso grupo. Outros grupos estão fazendo a mesma coisa que nós já no mundo. Nós não somos os únicos, né? Estão estudando, estão se aprofundando. Então, nós temos que recuperar a unidade de princípios. Primeira unidade. Segundo, como é que eu garanto que essa unidade de princípios vai ser bem utilizada? A gente tem que buscar, de alguma forma, começar a vivenciar e restabelecer também a unidade da organização, para que você evite que o cara queira que o nome dele apareça, por exemplo, entendeu? Ou que a decisão vai ser do presidente do EPT. Quem é o presidente do EPT? É ele que vai decidir o que vai e o que não vai ser validado? Bom, isso no nível pequeno de um grupo. Nós somos um grupo. Tem outros grupos espalhados. O que vai acontecer? Né? Quer dizer, na medida que a gente estiver pronto, falando só da gente, a gente acredita que nós vamos conseguir formar e vamos conseguir formar um grupo de médiuns que vão trabalhar dentro da unidade de método. Mas aí eu não trabalho sozinho. Nós teremos somente um grupo de método, um grupo que deverá receber a atenção e a seriedade. Os espíritos irão perceber que nós somos um grupo sério. Olha a pretensão que nós estamos, que caminho pretensioso a gente está tentando ir. Mas, basicamente, resumindo, é por aí. Ou seja, primeiro unidade de princípios e da organização, depois a unidade de método, onde a gente vai fazer parte. Mas vai fazer parte do quê, Satiro? Com certeza não é da FEB, tudo aponta. Mas existem grupos se reunindo e já tem vários grupos espalhados pelo mundo e no Brasil, entendeu? Com a mesma proposta. Com essa proposta que nós estamos buscando trabalhar. A gente ficou sabendo disso depois que a gente começou a fazer essa proposta, bem no início. Tá? E já existe. E aí haverá uma grande central que fará o papel de Kardec que Kardec queria. Aonde, Satiro? Uma no Brasil, uma na França, entendeu? Uhum. No Brasil já existem pessoas organizando isso. Agora, não adianta nada eles organizarem e não terem grupos sérios com conhecimento para poder fazer isso. Esse, inclusive, é um dos motivos que levou a gente a botar certas marcações para as pessoas participarem aqui, para a gente correr menos risco e a gente ser mais profícuo no levantamento de conhecimento, na forma que a gente se organiza, para evitar problemas. Obviamente, nós vamos ter problemas, estamos tendo problemas e vamos continuar tendo problemas, entendeu? Mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode, com a ajuda de quem? De vocês. Somos nós? Quem somos nós? É o Facebook? Não, não é o Facebook. Nós somos nós que estamos estudando. Primeira coisa, unidade de princípio. E estamos tentando começar a tomar decisões e agir dentro de uma unidade de organização. Por enquanto, é isso que a gente pode fazer. E ficamos sonhando, né, Ju, que nos próximos 3, 5 anos a gente vai conseguir um grau de conhecimento e vai descobrir a forma
de organizar esses grupos. E nesse meio tempo, a gente já imagina, já até nos disseram que antes desse tempo, irão aparecer os congressos espíritas por esse novo meio, que vai reunir a nós aos outros centros que vão estar, que serão convidados. Para quê? Para começar a dizer. E quem é que vai avaliar isso tudo? É essa união grande que terá representantes de todos nós lá, entendeu? Que será atendida por todos. Então, isso é um conhecimento que a gente tem, é uma concepção que a gente... Por isso nasceu o EPT. E ele é completamente focado em estudo, para a gente conseguir chegar lá. Entendeu? Vamos chegar lá? Se Deus quiser. Se nós quisermos, vamos chegar lá. Se nós quisermos, entendeu? A gente consegue chegar lá. Então, assim, isso aí é o reestabelecimento do espiritismo. Isso, e não restabelecer duas obras. Não adianta se ter duas obras e ninguém estudar, entendeu? E ninguém fazer nada com isso, não dá continuidade ao que Kardec fez. A gente tem... Então, a gente quer mais gente, mais centros. Então, a gente busca dar apoio, ajudar, emparcerar, subsidiar, trazer pessoas que tenham interesse para a gente ajudar. E não é ficar só no nosso centro, criar um grupo mediúnico. Podemos até ter mais de um grupo mediúnico, mas não somos nós que seremos o movimento, que seremos essa congregação toda. Vários grupos terão que se formar e adquirir conhecimento. Não é uma pessoa dentro dessa casa espírita ou duas que vão fazer a diferença. Tem que haver uma mudança, entendeu? É isso aí, a gente tem essa pretensão de ir nessa direção, entendeu? Isso mostra como é que a gente avalia o atual movimento espírita brasileiro e a FEB. E não, ou seja, esse caminho não serve para a gente. Esse caminho não é o nosso. Aliás, indo por esse caminho, nós não chegaríamos nem perto do que nós queremos. A gente ia ficar fazendo ritos e atendendo a coisas que não nos interessam, entendeu? Porque nem estudar Kardec eles querem, como já foi dito aqui. Então eu vou largar a mão e vou criar um centro espírita, EPT, Espiritismo para Todos Centro Espírita. Não, não vá. Tanto que nós não somos e nem seremos um centro espírita. Nunca seremos um centro espírita. Somos um grupo de estudos. E vamos permanecer assim, ajudando quem precisar de ajuda para a gente recuperar o espiritismo. É por aí, entendeu? Alguma das coisas que a gente sabe e que a gente conversou visando ir atrás desse objetivo. Entendeu? E a gente começa assim, estudando o que foi perdido, para a gente mesmo aprender. Quantas vezes? Quantas forem necessárias até que a gente consiga fazer algo mais. Né? Também é importante, quem quiser, né, depois ler aquele artigo da Revista Espírita de dezembro de 1863, que ele vai falar do período de luta e dos períodos do espiritismo. Né? Então, a gente vê lá o período de curiosidade, o período filosófico, o período da luta, o período religioso, o período intermediário e o período da renovação social. Quando vem em seguida as 3 mensagens, né, dos espíritos, que as 3 que o Kardec seleciona e coloca, o que ele vai colocar na questão dos conflitos? De todos os lados surgem médiuns com supostas missões, chamados ao que dizem a tomar em mãos a bandeira do espiritismo e plantá-la sobre as ruínas do velho mundo, como se nós viéssemos destruir, nós que viemos apenas para construir. E aí ele vai falar várias questões que ele perpassa aqui. A questão do orgulho, a questão da obsessão do médium, a questão dele se dizer com aquela verdade, e o quanto que tudo isso vai sendo provado que não é. Mas até isso leva um tempo. Sem dúvida. E se a gente, né, usar a lógica, a razão, ficar atento àquilo que está vindo, sendo passado como uma comunicação mediúnica, e lá no final ele coloca, mais para frente ele coloca: espíritas sinceros, não vos amedronteis com
caos momentâneo. Não está longe o momento em que a verdade, desvencilhada dos véus com os quais querem cobri-la, sairá mais radiosa do que nunca. E em que sua claridade, inundando o mundo, fará voltarem para a sombra seus obscuros detratores, por um instante expostos em evidência para a sua própria confusão. É um artigo maravilhoso, que é importante a gente ler e artigo estudar. É muito bom. E ele finaliza com, né, a mensagem de Lázaro, aquela sobre o dever. Sim. Que artigo é esse, Ju? É da Revista Espírita, de 1863, dezembro. Chama A Luta. 63, né? 63. Essa aqui, ó. Ela fala dos períodos do Espiritismo. Não, eu já tinha, mas eu não gravo esses períodos, não, e a edição, não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a Conde, eu não sei se ele pode me responder. Assim, em relação a Divaldo, me diz aí, Conde, quando é que Divaldo falou essa questão aí de ser rostanguista, alguma coisa assim? Porque eu já tinha percebido algumas falas meio esquisitas dele assim, mas eu nunca consegui, lógico, né? Eu não sabia muito. Aí faz muito tempo. Se você puder dizer alguma coisa assim. Década de 70, isso aí. Década de 70? Vixe, Maria. Mas é só você dar uma lida nas obras dele, você vai perceber. Foi quando teve aquele afastamento do Chico, sim. Já estava afastado da FEB, aí ele se aproximou, né? Entendi. Para ocupar o espaço. Eu não sou muito fã da obra de Divaldo escrita. Não sou, não consigo. Vejo assim, eu acho os romances... eu não consigo. Os romances, desculpa, vou falar sério, eu acho medíocres. Mas eu acho assim que beira a mediocridade. A poesia nem tanto, mas os romances beiram a mediocridade. E os outros livros, eu não tenho capacidade de dizer, mas é aquela coisa, tem suspensão. Psicológica, essas coisas, então tem coisa ali que não dá para dizer que está errado, mas é assim, eu deixo de lado. Eu não consigo levar adiante. Sabe, Conde? Eu não consigo, eu fico assim, meu Deus, eu acho que é incapacidade minha, deficiência intelectual que é. Mas eu consigo ler outras obras muito mais difíceis e tudo mais, mas eu não consigo. Joana de Ângeles não me entra muito, sabe? Quer dizer, ela, vou dizer assim, é uma linguagem com muitas palavras muito fora do comum, rebuscadas. Até aí é um estilo, mas eu acho assim que eu não sei até que ponto aquilo lá é original, é da lavra dos espíritos ou é copiada de alguma coisa estrangeira, não sei. Está em suspensão, não estou dizendo que sim. As poesias, assim, não são ruins, mas assim, são boas. Perto dos romances dele, nossa, os romances são... falta, sabe aquela... Parece que não tem textura, falta uma linearidade. Agora, tem gente que acha, gostei. Não traz nada, não traz novidade nenhuma. E eu estou falando romance, não estou dizendo nem que é espírita. Os romances mediúnicos são medíocres. Mas assim, Conde, mas você já fez uma comparação entre esse estilo da escrita do Divaldo e o dos 4 evangelhos, lá do Rustem? Não. Porque às vezes... Não tem porque a ver, não. Eu não li, né? Mas pelo que já foi comentado, né, várias vezes, é um livro que é cansativo, porque ele fala e não diz absolutamente nada. O problema dos romances do Divaldo é o seguinte, não existe... Você pega aqueles romances da Ciriné e Yolanda Maffei, por exemplo, que ela disse que é do espírito de Tolstói. Eu li os 4, que são contos. Nossa, não estou dizendo que são espíritas, estou dizendo romance mediúnico da Ciriné. São bem costurados. Tem começo, tem meio, tem fim. Enquanto literatura, é muito bom. Enquanto literatura. Mas daí é da se Vera transformar... Figenovskaya também. Enquanto literatura, alguns são excelentes, muito bons. Agora pega os do Divaldo, não tem uma unicidade.
Você pega um, de repente vai ler um outro, os dois são ruins, mas são em estilos completamente diferentes. Entendeu? Já as poesias que eu li têm o mesmo estilo. Então, ali eu vejo que tem um mesmo autor por trás. Ele disse que é daquele indiano que ganhou o Nobel. Talvez não vou dizer, como eu nunca li nada dele, fico na dúvida. Mas tem uma unicidade, tem uma lógica ali naquelas poesias. Agora, me desculpa, os romances dele não tem nem pé nem cabeça. Parece que costura um monte de artigo de jornal e coloca lá. Vamos em Começa frente, uma então. coisa, de repente corta, vai para o nada, volta, outro estilo. É E não tipo o que são um contos, é professor um meu uma romance. vez me disse para um colega de classe. Você teve várias ideias boas e resolveu usar todas juntas. Então ficou tudo ruim, né? Não, mas se você tem várias ideias boas ainda lá, mas lá não tem nenhuma ideia original assim. Nem ideia boa tem, Entendeu? né? Não tem, porque tem romance Que que peca por dureza. isso. Tem romance que peca por isso, que nem você falou, são várias ideias boas, mas não tem unicidade. Não, eu Mas não... tem momentos de brilhantismo. Você pega muito isso em romance brasileiro, dos antigos, daquela velha escola lá, tem umas coisas muito boas do naturalismo, mas não tem unicidade. Agora, ali não, desculpa, os dois romances que eu li do Divaldo, um é aqueles Diamantes de Sangue, acho que é isso o nome do... Diamantes Fatídicos, uma coisa assim, de sangue, alguma coisa desse estilo aí. É muito ruim aquilo lá. É muito ruim. Bom, vamos em frente. Tem mais coisa aqui. Muito comentário, porque eu não consigo ver. Tem mais coisa interessante pela frente para completar tudo isso que a gente está debatendo aqui. Vamos lá, vai ver. Vamos para o livro. Janete, pode continuar com o D aí? Logo no D, a gente já vai parar de novo. Vamos embora. Vamos lá. D. Afastar o prejuízo de personalismos pela coletividade. Qualificação dos membros, organização e método do comitê com a finalidade de cumprir coletivamente a parte que cabe à atividade humana quanto à universalização do ensino coletivo e concordante dos espíritos superiores. Desse modo, é fundamental estabelecer escolhas e decisões coletivas quanto à manutenção, elaboração e divulgação da doutrina, por meio da verificação mútua e do bom senso pela sanção da maioria, para afastar ambições, vontades e opiniões pessoais, ideias pré-concebidas e prejuízos de seitas. E todos precisam concorrer por um só sistema. União das espíritas por meio de um programa de princípios livres e voluntariamente aceito, baseado nas obras fundamentais de Allan Kardec, amplamente divulgadas e estudadas, criando um laço de solidariedade cooperativa, unidos familiarmente os espíritos com um objetivo moral e humanitário. Metodologia de pesquisa do espiritismo. Para agrupar as manifestações e fatos dispersos, verificando sua correlação, é preciso reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos, a fim de, pela coletividade, compará-los, analisá-los e estudar suas analogias e diferenças, por todos os pontos de vista e especialidades do conhecimento. G. A revista espírita é um instrumento da concordância. Uso da revista espírita para manter uma dupla corrente de ideias da extremidade para o centro e deste para a periferia, mantendo a diversidade de fontes e isolando os sistemas divergentes. É o instrumento para a elaboração da doutrina, sondando a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes que os confirmados sejam admitidos como partes constituintes da doutrina.
os representantes da sociedade se reuniriam em assembleias regulares para dar continuidade à elaboração dos conceitos, respeitando o caráter progressivo do Espiritismo. Para isso, seria imprescindível que todos os espíritas participantes do movimento adotassem a mesma unidade teórica e também o mesmo método científico, a universalidade do espírito que apresentamos a seguir. Muito bom. Aquilo que a gente falou no final aí, né? Foi. Viu da onde é que a gente tirou a ideia? Tirou a certeza de como nos organizar? Tiramos desses trechos aqui que a gente vai começar a ler. Vocês vão ler trechos inteiros aqui que estão lá no site da gente, o que a gente declarou. Ou seja, e percebam que os últimos itens que a gente leu, desde o D, estão muito ligados à unidade da organização. Quer dizer, para você executar a unidade do método, você precisa ter uma unidade de organização estabelecida. Senão você não vai conseguir. Você vai ficar sujeito a interpretações, a mandos e desmandos de quem é superior. Porque, assim, como a gente vai ver mais adiante, a unidade da organização de Kardec colocava o presidente servindo ao grupo de espíritos totais. Ou seja, quem manda é quem está embaixo e não quem está em cima. Quem está em cima só faz o que o pessoal de baixo quer. Né? Quer dizer, isso é uma mudança, é inverter a pirâmide, como você não tem hoje em nenhum lugar na nossa, atualmente, nenhum tipo de empresa ou de grupo ou de organização, seja lá quem for, se organiza dessa maneira. E para isso, é o que ele falou no final ali, é preciso que todos os participantes conheçam a unidade de princípios. Entendeu? Quer dizer, então, obviamente, que não adianta só ter a organização, você precisa ter a unidade de princípios. Ela é fundamental, a compreensão dela, para que você alcance a unidade da organização. Senão vai faltar, aí você consegue implantar a unidade de método. Senão, como é que você vai fazer a unidade de método se você não tem as duas primeiras? Entendeu? Né? Isso pensa num simples grupo de médiuns, de meia dúzia de médiuns se reunindo. Né? E daí, ou seja, eles não fazem nada sozinhos, eles fazem parte de uma engrenagem maior e mesmo eles sozinhos já tem que ter esse tipo de organização diferenciada. Não vai haver um líder entre eles. Né? E aí segue as outras regras também, né? Tem que haver, como alguém falou aí, tem que haver conhecimento. O conhecimento científico está disponível para a gente hoje. Então, mas nós não temos ninguém no nosso grupo que tem conhecimento científico. Foi o Rolim que falou, conhecimento científico. Rolim, vamos atrás. Vamos assistir uma palestra, convidar alguém que tenha domínio sobre o assunto para que a gente comece a poder avaliar, entendeu? E não precisa trazer o cara para ser espírita. O conhecimento está disponível na internet, em vários estudiosos, pesquisadores de várias áreas científicas que podem ser convidados para falar para a gente, para nos ajudar a entender se é válido aquilo que está sendo falado nesse caminho. O que ele coloca no F aí. Desculpa? É o que ele coloca no item F. Isso, justamente. Eu estou citando por isso, metodologia de pesquisa do Espiritismo. Tem que trazer, tem que ir atrás, tem que comparar, entendeu? E não ficar achando que o Espírito falou, mas aí se o que o Espírito falou nenhum de nós sabe, como é que a gente vai conseguir avaliar o que ele falou? Sim. E já começa por aí, entendeu? Como é que eu vou avaliar uma coisa que eu não sei, eu não tenho fatos, conhecimento, não tenho nada sobre isso, entendeu? E é a mesma coisa em relação à organização. Como é que eu vou tomar uma decisão se eu não sei o que a maioria quer? Como é que eu vou encaminhar uma direção? A maioria que tem que dizer o que quer. Entendeu? Mas, para isso, a maioria tem que querer participar. E tem que saber participar, até no sentido de estar formada, de ter a unidade de princípios. Na minha opinião, é muito importante que tenha as questões da unidade de princípio bem encaminhada. Entendeu? Né? Para que a gente possa decidir. E quem somos nós? Somos nós aqui, ó, todos vocês e mais umas... Isso. São 23 aqui, tem mais uns 37 aí no grupo.
Somos nós do EPT aqui. A gente tem que se organizar, entendeu? De fatos, desde de como a gente vai ser no grupo mediúnico, legal, mas por enquanto não tem grupo mediúnico. Como é que a gente se organiza? Os estudos estão indo na direção certa? Né? Alguém tem algum estudo para propor? Alguém quer fazer e ser coordenador e participar de alguma coisa? A divulgação do espiritismo nas redes sociais que o Alisson está fazendo para a gente, alguém tem alguma colaboração? Alguém acha que está devida, não está? Está indevida? Entendeu? Porque, por enquanto, a gente tá se organizando, mas a gente tem que chegar nesse nível de organização, das pessoas validarem e melhorarem e proporem, ou seja, cooperarem para que as coisas sejam melhores, e não competirem para ver quem é que faz melhor. Sim. Né? Aí lembrando o que o Paulo cansa de avisar, de alertar, né? Vamos cooperar e não competir. Vamos ajudar. Ah, está faltando tal coisa. Então vamos fazer. Vamos achar quem pode fazer. Ou vamos contratar quem pode, se a gente puder, vamos contratar e vamos lá. E não vamos ficar esperando que alguém faça por isso, entendeu? Isso é uma mudança de postura que, se você vê, está baseada na unidade de princípios. Está baseada naquela colaboração, naquela cooperação que está na unidade de princípios. Então, por que a gente não exerce isso dentro da nossa própria casa? Quando a gente exercer, a gente vai evoluir com mais velocidade. Né? Quer dizer, um pensamento para vocês, que tem me guiado desde o início, desde o final do ano passado, e guiado muitos de nós. Entendeu? Mas uma andorinha não faz verão, nem 10 andorinhas. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser as 20, 30 andorinhas que fazem verão, onde a gente pode. Outros grupos farão em outros lugares. E aí a gente vai crescendo até um ponto onde a gente vai fazer parte de uma grande união espírita. Entendeu? Que não é, com certeza não é a FEB. Já deu para sacar isso. Entendeu? Não é o que existe hoje. Hoje não existe nada formatado para isso. Então não são esses centros, dessa maneira, que vão estar participando da união, se não mudarem. Não quer dizer que os centros não possam mudar. Eu acho que podem mudar. Mas precisa de mais movimento, né? Na direção. Aí. Vamos lá. Vamos parar, gente, porque já é 9h24. Vamos parar nesse item, instruções e artigos iniciais para a organização do espiritismo, tá? Na página 131. Perfeito. Dêem uma lida nessa página, se puderem, nas páginas seguintes. Pensem sobre isso. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre a unidade da organização, que é uma das 3, e que foi, coincidentemente, ou não, né, propositalmente, a primeira unidade que foi eliminada depois da morte de Kardec. Né? Foi a primeira unidade que foi abandonada depois da obra de Kardec. Aí depois dela foi abandonada a unidade de método e aí a unidade de princípios, inclusive com a adulteração das obras. Né? Mas a primeira unidade foi a da organização, que eles já pegaram e transformaram numa sociedade, né? Com regras e tudo mais. E nós vamos falar com isso com o Júlio e com o Lucas. E para vocês saberem, os dois estão transformando o grupo Telma deles, em Salvador, também seguindo um caminho semelhante ao nosso. Então, estão transformando o grupo deles num centro espírita voltado para esse tipo de coisa. Não sei em que pé que eles estão, vamos perguntar para eles. Né? Tá ok? Então, deem uma olhada adiante, pensem sobre isso, reflitam sobre o que vocês têm visto, né, por aí, né? E eu espero que... Elaborem perguntas para Elaborem perguntas. Se eles tiverem alguma dúvida, alguma questão, mandem para mim, que eu estou reunindo e vou mandar para o Lucas. Eu e o Arthur e a Sueli já estamos debatendo, já estamos vendo isso, e provavelmente nós seremos 3 coordenadores que estaremos à frente desse bate-papo, até porque a gente está à frente dessa parte daí administrativa, e a gente tem debatido isso muito desde o ano passado, né?
Daqui a pouco a gente vai parar para debater como é que nós vamos nos organizar na sociedade civil brasileira. Que a gente vai ter que criar um contrato, né, para firmar a gente. Então, a gente também está pensando já nisso. Talvez não tão avançado quanto os dois advogados, mas a gente já está preocupado com isso. Como é que a gente vai manter essa organização, né, para que a gente possa estabelecer. Então, pensem e podem enviar para mim, para o Arthur, para a Sueli, enviar as dúvidas e os questionamentos. Tá bom, pessoal? Certo. Quem vai fazer a prece para a gente finalizar? Tu escolhe, Satiro? Eu já tenho visto uma pessoa que não tem feito prece, eu só escolho quem não tem feito. Quem tem feito prece, fica tranquilo que não vai ser escolhido, não. Mas quem não fez, vamos ver, quem que eu escolhi? Eu escolhi a Sandra, né? A Miriam eu lembro de ter feito. A Clarice fez também outro dia, né? A Janete ali, está toda encolhidinha ali, escondendo ali. A Janete fez. A Janete faz, né? A Janete faz lá na autonomia, vou liberar ela. A Luciana já fez, Luciana? Já fez, né? Estou lembrando que sim. Val. Ficou nervosa, não consegue nem tirar o som. Eu nem me preparei, eu preciso me preparar. Não, a gente aguarda você pode botar sua veste cerimonial, pode fazer tudo isso que a gente aguarda você, não tem problema nenhum, não. Tá bom? Eu vou fazer, tá? Mas é assim, despreparada, porque a gente foi... Nós vamos agradecendo a oportunidade desse estudo que nos traz tanta clareza daquilo que a gente vinha acompanhando, né, nossa trajetória de estudante de espiritismo, e agora a gente está vendo que não sabe nada, né? Eu, pelo menos, fiquei surpresa. E então é isso, a gratidão, tá? Da gente ter a oportunidade de abrir esse novo caminho e esse novo horizonte, que ele floresça e traga para o presente essa intenção, que ela seja mesmo concretizada. E o que nos resta é só falar gratidão mesmo. Gratidão a todos que se reuniram para o aprendizado e aos amigos espirituais que com certeza devem estar também nessa jornada, lógico. E é isso, tá? Boa noite a todos e boa semana. Que assim seja. Tá bom? Tá ótimo. Aí, Val, foi ótimo.